Pronto, então, boa tarde a todos e a todas. Agradecer a disponibilidade para hoje estarem aqui connosco. E vou-vos falar um bocadinho sobre a história do que está por trás deste projeto, como é que ele começou muito antes, um pouco sobre os subprojetos, portanto, e uma nota final sobre o mesmo e sobre o impacto da Covid-19 no seu desenvolvimento. Começar por dizer, quer dizer, quando, em 2014, criámos aqui o Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicogénico, e aqui o Dr. Reis Marques, à altura diretor de serviço, portanto, teve muita importância nisto tudo, porque leu bem, digamos, as necessidades das populações e também, digamos, o que já vinha de trás em termos do trabalho que eu vinha fazendo. Aqui a doutora Diana, na altura, era administradora na psiquiatria também, e de alguma forma aqui começa uma proximidade entre nós. Estamos a falar em 2014. E na sequência da criação deste centro, uma das atividades que para nós era importante em termos da prevenção primária era, sem dúvida, as questões que tinham a ver com aquilo que se passava com os jovens, não é? Porque realmente a noite e todos estes aspectos positivos, sabemos que as coisas nem sempre são assim, infelizmente. E nas várias reuniões que começámos a fazer, eu tinha já ouvido o Dr. Fernando Mendes em 2006, 2007, ligado à rede das escolas, que mais à frente vão ver como é que eu também estou associado a ela, a falar sobre estudos na noite, e convidei-o para vir a uma reunião ao centro, no dia da reunião da equipa, para falar. E na sequência desta reunião, começou-se a conversar e a perceber objetivamente que estamos a falar de espaços, não é? Que reúnem novidade, prazer, o inesperado, a sensação do risco, não é? E obviamente que estas novas sensações, por vezes, criam também outro tipo de comportamentos que transfiguram o eu de cada um e que a escuridão da noite dissimula. E começámos por investir num projeto ligado à Noite de Coimbra. E subjacente ao mesmo, o que é que estava? Era um inquérito que o IRFEI já tinha feito, portanto, em 2013, portanto, estamos a falar em 2014, em que apresentava, portanto, estes números, não é? E em que ressaltava efetivamente problemáticas várias, como podem ver, relativamente às questões da violência, às questões da sinistralidade e às questões dos consumos. Portanto, e aqui começamos a pôr o foco nestas três grandes áreas em termos de preocupação. E, obviamente, que a realidade hoje é a que sabem, portanto, mais de 450 novas substâncias psicoativas, com maior risco, maior perigo, e com todo o histórico depois das sequelas que podem estar associadas às mesmas. Dentro dos problemas identificados e da sinistralidade, chamava bem a atenção que a maioria dos acidentes envolvendo jovens com mortes ou feridos graves ocorrem dentro das localidades durante a noite e a madrugada, sobretudo aos fins de semana, e entre os 18 e os 24 anos, portanto, mais um indicador. Obviamente que as violências, e aqui estou a falar da realidade que todos conhecem, ligada à violência no namoro, à violência entre desconhecidos, os números são significativos e merecem um olhar. Já era uma área que nos preocupava e vínhamos trabalhando. E, obviamente, aqui nasce um primeiro projeto que se chamava Noite Saudável em Coimbra. E era já um pouco a ideia do Chuc e do Irfreia, mas através do Centro de Trauma e da Unidade de Vivência Familiar, e aqui do Fernando Mendes e a questão dos consumos e das adições, também aqui ligadas ao Irfreia. Na altura, portanto, o pensamento era um pensamento que também já vinha daquilo que estava por trás do impacto e da prevenção da vivência traumática, a ideia digamos, uma perspectiva de saúde pública, uma ideia de prevenção, em termos primários, secundários, terciários, universais, seletivos e indicada, de acordo com as populações-alvo e com o tempo da intervenção, ao mesmo tempo precisando de um modelo para fazer uma leitura sobre fatores de risco e fatores protetores, e aqui o modelo ecológico era o ideal, portanto, com este grande objetivo de fortalecer a resiliência da comunidade. Obviamente que esta resiliência passa muito por uma ideia fundamental de co-responsabilização, de co-produção, onde todos sabem de tudo, onde todos têm igual responsabilidade e onde há uma grande transparência na informação. E isto é sem dúvida, um trabalho importante e que implica, digamos, uma palavra-chave que se chama confiança, não é? Outra palavra-chave que se chama respeito uns pelos outros, pelo trabalho, respeito pelo tempo de cada um. E foi isso que começámos a fazer na nossa cidade, sabendo de imediato que era fundamental
evitar e prevenir a fragmentação, não é? A pouca conexão, a rigidez, a centralização, o reforço da verticalidade, a empurroterapia. Pronto, e daí este investimento nesta ideia das redes. Na altura, portanto, estas eram as nossas colaborações, estamos a falar em 2015, e começámos a desenvolver, portanto, nas áreas-alvo, violência, sinistralidade e consumos, começámos a falar nas várias instituições, juntando várias pessoas, e fizemos a apresentação do mesmo. Não tenho aqui fotografias disso, não sei se a Diana tem ou o Fernando tem, em Coimbra, portanto, em 2015, a apresentação deste projeto. Fizemos, este foi um dos temas que apresentámos. O IPDJ aqui, grande companheiro, fez o registro fílmico de todas as sessões, preparava os cartazes, criou-se no Facebook, havia esta nota, ainda lá haverá informação sobre Coimbra. O que é que, a par com isto, nós fomos ganhando também alguma força em termos da expressão e do interesse das pessoas, e começámos também a pensar sobre a realidade, a escrever sobre ela, e tivemos a oportunidade de participar neste fórum, que foi criado a partir do nosso trabalho, e ele é um marco histórico. Mas antes disto eu queria vos dizer o seguinte. Em 2015 nós criamos também a Agência para a Prevenção do Trauma e da Violação dos Direitos Humanos. Portanto, e mais uma vez aqui, portanto, o Dr. Reis Marques, eu e a doutora Diana, digamos, trabalhamos na criação desta agência. Esta agência aí, efetivamente, também organizaram um fórum internacional e pedimos apoio à CCDRC, que foi onde tivemos a oportunidade de falar com a sua presidente à altura, com a professora doutora Ana Abrunhosa, atualmente a nossa ministra da Coesão Territorial, que ficou muito entusiasmada com o projeto dos direitos humanos, e falávamos também deste projeto que estávamos a desenvolver em Coimbra e que para ela fez muito sentido. E na sequência destas conversas recebemos algum apoio para esse Fórum Internacional dos Direitos Humanos e começámos a pensar e a conversar então mais sobre a criação de um Fórum Internacional da Noite Saudável das Cidades em Coimbra. Obviamente que ele também não foi só, ele não nasceu aqui por acaso. O Fernando Mendes, através do Ir Freia, já tinha organizado um encontro mundial em Lisboa sobre o mesmo tema. E, portanto, nós trouxemos, digamos, aqui a dimensão internacional, trazendo pessoas de Itália, França e Espanha, e Inglaterra, desculpem, para este fórum. E na sequência do fórum, o que é que se verificou? Um grande interesse, uma grande adesão, e nasce, portanto, nós aqui, só lembrar isto, já havia, portanto, eu tinha estado presente no encontro ligado à Organização Mundial de Saúde na Finlândia, onde já tinha falado do projeto e onde tive a oportunidade quer de apresentar um póster, quer de falar sobre ele. Portanto, as pessoas interessaram-se por esta realidade, e é na sequência disto e deste fórum nasce a ideia de uma declaração colaborativa, onde portanto, os municípios e todas as entidades que vêm aqui expressavam interesse em que se fizesse, digamos, nesta perspectiva de saúde pública, nesta ideia de trabalho em rede. Estávamos em 2016, penso eu, 2015, 2016, junho ou julho, e assinou-se esta declaração. E ela é, sem dúvida, digamos, à altura presidia ao CHUP, portanto, o Dr. Martins Nunes, na sequência desta declaração nasce então a ideia da candidatura para aquilo que veio a ser o projeto da Noite Saudável. Obviamente, procurámos então conhecer em termos mais macro a realidade dos municípios. Obviamente que em termos dos problemas de segurança, como podem haver, havia uma consciência da parte dos municípios que subscreveram a declaração de que efetivamente ela era uma realidade. Em relação a quais os problemas ou consequências relacionados com os contextos recreativos, como vêm aqui as violências, conflitos, a questão da violência sexual, eram realidades, apesar de por vezes, em alguns casos, sobretudo no caso da violência sexual e da sua invisibilidade, que as pessoas tinham a noção que existiam e que mereciam, digamos, uma atenção. Também se percebeu que, em termos de respostas, era fundamental já a ideia, digamos, de múltiplas necessidades.
através do recurso da comunidade, prevenir os acidentes rodoviários, a violência, o consumo nocivo de álcool e de drogas ilícitas, aumentar a literacia. Portanto, havia aqui uma necessidade de múltiplos setores. Pronto, e faz-se a candidatura e as coisas acontecem e nasce o projeto que começou, como já disse a doutora Ana Correia, em 2018. Obviamente que os objetivos tinham a ver com tudo isto que eu já expressei. A nossa população-alvo, em certa medida, são os jovens, mas obviamente que os jovens fazem parte de famílias e as famílias vivem em comunidades e há, em termos macro, regras para tudo isto funcionar e, portanto, o projeto inevitavelmente necessitaria, digamos, em termos do olhar, de fatores protetores de risco, olhar para estas várias dimensões. O grande objetivo, portanto, já perceberam, é esta ideia de mobilizar a comunidade, de uma abordagem comunitária em rede, o criar laços, aqui neste sentido da confiança, não é? O promover intervenções baseadas na evidência, os números já isso indiciavam, a ideia de melhorar a segurança e a saúde, e este dever de cuidar do outro, não é? E com esta ideia base, criar municípios resilientes, isto é, municípios que perante situações que perturbam a sua ordem e organização, tenham, digamos, mais flexibilidade e criatividade para fortalecer a confiança e a legitimidade e criar, portanto, estruturas e autoridades locais, portanto, que, descentralizando competências, otimizam recursos. Um sinal ao longo de todo o processo que mereceu a nossa atenção é que dos 17 ou 18 municípios com que começámos, passou a 25. As pessoas foram olhando para o projeto com interesse, foram ouvindo outros municípios falar do que estava a acontecer e quiseram fazer parte. E este trabalho, em certa medida, foi interrompido. A pandemia acaba por interromper, porque é um trabalho muito de ação, muito de ida ao terreno, e a pandemia, como sabem, por tudo o que já conhecem, impediu muito esse trabalho. Os 16 subprojetos, para quem queira saber mais sobre eles, pode visitar o nosso site, noitesaudável.pt, e veem, mas quer dizer, 3 áreas fundamentais, portanto, a violência interpessoal, a sinistralidade, consumo de álcool e moderado de álcool, consumo e moderado de álcool, sublinhar isto, e moderado. Portanto, não estamos a falar do consumo de álcool, estamos a falar do consumo imoderado e de drogas ilícitas, e eram as três grandes áreas, e depois com um conjunto de projetos das mais diversas áreas que eram transversais a todos eles, não é? Seguindo-se também a ideia de um observatório, dar o início, no fim de contas, de criar alguns indicadores para ter uma ideia mais real do que era a nossa região, e um fórum como espaço de encontro, não é? Para estimular e reforçar o efeito de rede, para, de alguma forma, criar também sustentabilidade para a ideia de futuro. Lembrar só que o primeiro fórum que realizámos, já no âmbito que o projeto a decorrer, foi em abril de 2019. Estava previsto um para 2020 em Torres Vedras, só que realmente a pandemia impediu a sua realização. Ora bem, isto tudo precisava de, portanto, stakeholders, não é? para que isto funcionasse. A rede de escolas contra a violência, que é uma rede que, como veem, integra um conjunto de agrupamentos de escolas, saúde, a Fundação Biceia Barreto, e aqui, portanto, o CHUC, através da Unidade de Violência Familiar e da Psiquiatria da Infância e Adolescência, que já existia desde 2007. Portanto, tínhamos aqui, digamos, um grupo interessante de pessoas e com experiência já no terreno para trabalhar, digamos, áreas ligadas às questões de educação e das escolas. O grupo Violência, que já datado a 2002, portanto, com muita experiência no trabalho da violência, convém com múltiplos setores que são interfaces nas respostas à violência, portanto, e empenhado e colaborou ao longo de todo este projeto. A agência, que entretanto, também o trabalho de investigação que tem vindo a fazer, foi ganhando também o seu espaço também aqui, com toda esta parceria e apoio. E obviamente que depois apoios mais específicos, não é? A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, as Forças de Segurança, o Instituto Português do Desporto e da Juventude e o Turismo Centro de Portugal. Portanto, foram parceiros também que nos têm apoiado ao longo de todo o projeto. Lembrar aqui que o videoclipe sobre o projeto que foi lançado entre ontem e hoje, portanto, ele já deve estar online no site, depois a doutora Ana Correia dirá alguma coisa sobre ele, foi, digamos, o Sr. Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, que, entusiasmado com o projeto, digamos, disse, eu apoio-vos e esse vídeo, portanto, ficará... Foi do Turismo do Centro de Portugal, João. Ai, desculpa, eu estou a dizer as neiras, pá. Peço desculpa, foi do Turismo Centro de Portugal. Ainda bem, Diana, peço desculpa.
O Sr. Presidente entusiasmado, portanto, ele financiou este vídeo e apoiou-nos e tem apoiado sempre que solicitámos o apoio do Turismo Centro de Portugal, agradecer-lhe, portanto, assim como a todas as outras entidades, todo o apoio que nos têm dado. Da parte do IR Freia, havia já toda uma rede internacional nesta área das adições e, portanto, o Dr. Fernando sobre isso falará. Estrategicamente, organizámos tudo isto por clusters e a ideia da proximidade em termos de área geográfica, mas, ao mesmo tempo, também olhando para a organização dos serviços de saúde. Lembrar que, e aqui a parte orçamental do projeto foi a doutora Diana que trabalhou tudo isso e pronto, foi um apoio fundamental para depois fazer também a candidatura, sublinhar isso. O projeto tinha, portanto, esta ideia da coordenação, eu, Fernando Mendes e a Diana, um conjunto de consultores nacionais que estão aqui já enunciados, o Dr. António Reis Marques, o professor Constantino Sá Clariz, o Dr. Elsa Paz e a professora Paula Santana, internacionais, portanto, o Dr. Amador Calafate, o professor Marco Bellis e o professor Paulo Stock de Itália, e depois consultores jovens, o Dr. Fernando falará também, porque este consultor jovens era mais também da responsabilidade dele. Portanto, temos a Ana Correia, psicólogo, o Paulo Anjos da Ciências Sociais, é o nosso apoio técnico e têm sido fantásticos e foram ao longo de todo o projeto. O secretariado, o Pedro, que está aqui, portanto, também tem sido um apoio fundamental. Pronto, os subprojetos, os municípios eram a nossa porta de entrada. Fomos bem recebidos por todos, com muito apoio de todos. Efetivamente a pandemia interrompeu muito o trabalho, mas também percebemos que, e vão ver no final, quando fizemos uma análise SWOT, digamos, o tempo, tendo em conta tudo isto, acabava por ser pouco para tudo o que nós queríamos fazer. Sobre os subprojetos, começámos, em relação à violência, por pensar, digamos, é sempre a ideia da prevenção e do trabalho em rede, um trabalho de ação, um trabalho de ir ao terreno, no sentido de sensibilizar, de capacitar, ver o que é que há que já estão a fazer e tendo em conta, digamos, o que é que necessidades havia e o que é que se podia fazer mais. Começámos com os municípios de Abrantes, Alcanena, Nazaré, Tomar, Torres Vedras. Daqui nasceram um conjunto de iniciativas que passo a enunciar. A Câmara de Abrantes elaborou um projeto, a Alcanena também. Depois podem ver tudo isto no nosso site, que é para não estar aqui a cansar-vos com isto. Nazaré também, Tomar também, Torres Vedras também. Lembrar que com a instalação da pandemia criámos outras alternativas, recorremos às plataformas digitais. Nesta altura já estávamos a trabalhar com outro cluster, Castelo Branco, Covilhã. Ana quer completar os outros que eu agora não os tenho aqui. Guarda e Idanha Nova. Guarda e Idanha Nova. Exatamente. Mas aqui aí começámos, em fevereiro, em março instala-se a pandemia e, portanto, ficou pelo digital e desenvolvemos algumas ações no sentido, pronto, de pôr o foco naquilo que era pretendido. Esta ação com a doutora Paula Varandas foi muito interessante no sentido de é fundamental que os jovens reconheçam, saibam os seus direitos e os seus deveres e o que é que a legislação diz sobre isso. Vamos ter dia 26 de maio uma feira de projetos onde vão poder ver e ouvir ao vivo, portanto, o que é que parte daquilo que foi o nosso trabalho, contado também pelas pessoas que dele participaram. Fizemos também aqui um webinar em dezembro, que chamámos os jovens, alguns deles ligados também ao grupo dos consultores jovens, para falarem um pouco do que é que mudou em termos da recreação noturna, digamos, e ficámos um pouco por aqui, porque, digamos, as coisas não foram fáceis, tendo em conta, digamos, a história da Covid. Voltando aqui agora, a sinistralidade rodoviária. Começámos por trabalhar com Lausanne, Poiares, Coimbra, e os municípios aqui à volta, não sei se a Ana quer eles estão aqui, Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Lausanne, Montemor, Oliveira do Hospital, Pedrógão, Pombal de Açores e Vila Nova de Poiares. É sempre bom enunciar e dizer os nomes. Aqui fizemos algum trabalho do ponto de vista da sensibilização, grande entusiasmo em termos de projetos, como podem ver. O que acaba por acontecer em termos depois de implementação destes projetos da sinistralidade e da violência é que, digamos, a pandemia impede também que os projetos criados fossem implementados. Mas eles existem, as pessoas estão ativas e estão motivadas e mobilizadas para os desenvolver. Quem esteve presente no
na sessão do Fórum sobre a Sinistralidade, pode ouvir ao vivo, portanto, como é que as coisas estão e o que é que está a acontecer. E se forem ao nosso site, podem ver e saber um pouco mais sobre isto. Como nota final, o que é que nós temos aprendido com tudo isto? Que esta ideia da ação, a reflexão tem sido fundamental. Nem sempre e portanto o ir aos sítios, o falar, o escutar, porque esta ideia do ouvir é um ato fisiológico, escutar é estarmos ali para os outros. Eu penso que não fui a 1 ou 2 municípios por indisponibilidade, de resto fui a todos, e portanto achei uma experiência riquíssima daquilo que ouvi, e hoje, até enquanto coordenador regional da saúde mental, é uma experiência que retenho, porque percebi muito daquilo que são as necessidades em termos da promoção da saúde mental, porque é disso também que se trata este projeto. Portanto, aqui a ideia da ação, o estar no sítio, escutar as pessoas, fundamental. A ideia de potenciar o efeito de rede, esta ideia de promover o encontro, de estabelecer vínculos, criar laços, também foi para isso que a sensibilização e informação foi importante nesta ideia de reforçar laços e vínculos a nível das multidisciplinaridades e das multissetorialidades. Obviamente que estávamos a trabalhar nesta ideia de definir indicadores de avaliação e isto requer juntar, no fim de contas, todos e criar alguma uniformidade. É um trabalho a fazer. Também a construção de um glossário de termos, parece-nos também uma ideia fundamental. Temos alguns, por exemplo, tão simples quanto isto: quando é que a noite começa e quando é que a noite acaba? A que horas é que ela começa e quando acaba? Isto é interessante quando queremos comparar indicadores. Fiz esta análise SWOT, já vos falei há pouco sobre ela. Fazemos, é mais ou menos sobre o nível à pandemia, e percebemos, portanto, que da necessidade de mais tempo para. Por outro lado, é uma iniciativa única, suportada pelo Governo. Lembrar que, quando fizemos a candidatura, fizemos com o apoio do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade. Portanto, as oportunidades são muitas e já também perceberam quais são. E do ponto de vista das ameaças, o que é que sentimos? Sentimos que houve por vezes, mas penso que de alguma forma desmontámos isto, a ideia de que nós iríamos ocupar o espaço de que localmente algumas entidades, IPSS, que estavam a desenvolver, mas as pessoas perceberam que não era isso, bem pelo contrário, estávamos aí para potenciar iniciativas e todo o trabalho que já estavam a realizar. A pergunta que fica para todos vós e para quem possa vir a ver no futuro portanto, esta sessão 2, é para onde é que queremos caminhar todos. E, portanto, somos todos corresponsáveis por isso. E esta era uma questão que deixava a todos e passava então a palavra à doutora Ana Correia. E desculpem, mas eu, para contar isto tudo, precisava de algum tempo.